Sem Deus somos como um barco à deriva. Estamos perdidos nesse grande universo. Só diante da grandeza de Deus e submetendo ao seu senhorio, nós sabemos de onde viemos, como viver e para onde iremos. Só entendemos o propósito da nossa existência quando buscamos a face do nosso Criador. Lá em Eclesiastes, a palavra do Senhor nos diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias em que nele você não terá contentamento. Hoje muitos correm de um lado para o outro e vivem como se Deus não existisse. Eles ignoram a sua soberania. Lembre-se, nós estamos aqui nesta noite para dizer em alto bom som: Deus sem Deus continua, sem você continua sendo Deus. Mas quem é você sem Deus? Nunca se viu um tempo em que as pessoas estão tão depressivas, ansiosas, inquietas, alienadas, casamentos destruídos, muitos tentando tirar a sua própria vida. A humanidade caminha a passos largos para a condenação eterna, pois tem ignorado o senhorio de Cristo. E é sobre isso que eu quero vos falar nesta noite. Se Jesus ele for o seu Senhor, se ele for o seu Deus, se você reconhecer a sua miserabilidade, a sua necessidade, as suas carências nesta noite, saiba que você começará a viver uma vida com propósito. Você terá a convicção, a certeza de uma eternidade de paz, alegria, satisfação, contentamento. Mas se porventura você continuar vivendo, ignorando a sua grandeza, você continuará como um barco à deriva, sem saber para onde vai, nem se entender de onde veio e como você pode navegar nas águas da vida que são tão turbulentas, em meio às tempestades que nós vivemos aqui nessa terra. Ele é o nosso porto seguro. Diante das dúvidas, da perseguição, da rejeição, do abandono, Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso conselheiro, Ele é a fonte de toda sabedoria. Jesus, Ele continua governando, reinando sobre toda a terra. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele chama as estrelas pelo nome. Ele sabe quantos grãos de areia existem no oceano. O Deus das grandes coisas, dos grandes feitos. O Deus que opera no macro, mas também opera no micro. Na nossa microvisão, na nossa pequena percepção, nós contemplamos a grandeza do nosso Deus. Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, Ele demonstrou toda a compaixão do nosso Deus. Toda a sua infinita misericórdia. A Bíblia diz que por onde Ele passava, o cego que acreditava na sua intervenção, no seu senhorio, passava a enxergar. O paralítico andava. O mundo falava, o surdo ouvia, milagres, maravilhas aconteciam por onde Jesus passava. E Ele que é o mesmo Deus de ontem,
de hoje, ele permanecerá eternamente sendo quem ele é. Ele não pode mudar a sua essência, ele é imutável. Ele está aqui nesta noite. E não sei qual é o seu problema. Eu não sei se você chegou aqui com o coração apreensivo, pois foi desenganado pelos médicos. Talvez você esteja a mercê dos cuidados paliativos da medicina, esperando só o dia em que você irá sucumbir diante desta enfermidade. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele fez levantar do caixão o filho da viúva de Naim. Ele fez Lázaro sair daquela sepultura. Ele fez o paralítico que desceram pelo telhado tomar a sua cama e sair andando. Ele fez o cego de Jericó enxergar. Ele fez a mulher do fluxo de sangue ser curada, o seu sangramento estancar. Então ele pode reverter a sua situação. Ele pode lhe curar nesta noite, se não somente você crê que ele é o mesmo que operou no passado e continuará agindo eternamente em favor daqueles que lhe buscam. Nós estamos aqui, meu amigo ouvinte, para lhe dizer que se você buscá-lo, você irá encontrá-lo. Porque ele se revela a todos aqueles que lhe buscam. Como nós que somos maus, quando o nosso filho nos pede um pão, nós não entregamos uma pedra. Deus que é bondoso, misericordioso, longânimo, será que ele não vai atender a sua petição? Será que ele não vai se compadecer da sua necessidade se você tem clamado dia e noite? Talvez você não tenha clamado. Talvez você não tenha pedido, talvez você pense que ele não vai lhe atender, talvez você não acredita que existe um Deus do céu, mas nós estamos aqui para lhe dizer em alto e bom som: esse Deus não só está no céu, mas ele veio à terra. O maior ato da história não foi o homem pisar na lua, foi o próprio Deus, o Verbo, que estava no princípio da criação, se fazer carne e habitar entre nós. Através da vida de Jesus, nós vimos a glória do próprio Deus. Porque Ele e o Pai são um. Em sua unidade, eles manifestam a sua glória, operando sinais e maravilhas. Muitas pessoas admiravam Jesus pelos seus ensinos, pelos milagres que ele operava. Muitos admiravam Jesus pela sua bondade, pela sua simplicidade. Mas não eram todos que queriam que ele fosse o seu Senhor. As multidões o seguiam porque ele multiplicava os pães, ele multiplicava os peixes, ele curava os doentes, e de todos os lugares levava até ele, aqueles que estavam enfermos. E eles eram curados. Mas eram poucos aqueles que se aproximavam de Jesus e diziam: mestre, nós queremos te seguir. Por quê? Porque aqueles que disseram que queriam seguir a Jesus e queriam que ele fosse o Senhor da sua vida, receberam dele palavras que não foram palatáveis, agradáveis. Alguém chegou para Jesus e disse: mestre, eu vou te seguir. Aonde o senhor dorme? Para onde o senhor vai? Ele disse: olha, os passarinhos têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Lembre-se que Jesus, mesmo sendo o próprio Deus, quando entrou em Jerusalém, não foi montado em um belo cavalo, mas sim em um jumentinho. Ao nascer, ao invés de estar no palácio em um berço de ouro, ele foi colocado em uma manjedoura.
Deus sempre manifestou a sua glória em momentos simples, desprezíveis pela ótica humana. Quem sabe nesta noite a sua vida irá mudar. Algo vai acontecer com você, você vai entender a necessidade de convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida. Assim como muitos conseguiram entender esta verdade, essa necessidade, e tiveram suas vidas transformadas, você precisa compreender nesta noite. Lembre-se que Jesus, quando entrou na casa de Zaqueu, para que ele nunca se apartasse da sua casa, que ele continuasse sendo seu amigo, ele decidiu doar metade dos seus bens aos pobres. E aqui ele tinha defraudado, ele restituiu quadruplicadamente. Esse não foi um pedido que Jesus fez a ele, mas foi um desejo do seu coração. Ele quis mostrar o seu arrependimento verdadeiro, genuíno. Ele não queria que Jesus o deixasse, o abandonasse, porque as pessoas conversavam entre si e diziam: como é que ele diz que é santo se ele está sentado com um pecador? Se ele está na casa do chefe dos cobradores de impostos? Ali estava Zaqueu, convidando Jesus para ser o Senhor da sua vida. Nós sabemos que nesta terra muitas pessoas que são simpatizantes, elas admiram a Jesus, admiram os seus milagres, a sua manifestação. Mas elas dizem: eu não consigo segui-lo, porque seguir a Jesus implica negar a si mesmo. Mas ele disse: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Não são todos que estão dispostos a tomar a sua cruz, a dizer não às paixões da sua carne, às concupiscências, aos prazeres banais desta terra. Mas talvez você entenda melhor. Eu vou lhe fazer uma pequena colocação, vou lhe dar um exemplo. Porque alguém, em pleno século XXI, que nós estamos vivendo, porque alguém ainda está disposto a selar um matrimônio, a constituir uma família. Porque algumas pessoas dizem: será que vale a pena? Será que vale a pena se unir? Se comprometer com alguém, dedicar toda a sua vida cuidando desta pessoa. Porque os casamentos acontecem dia após dia. Porque as pessoas se privam da liberdade e terminam se submetendo a uma união, ao matrimônio. Porque elas entendem que o compromisso gera uma responsabilidade, mas consigo também traz os seus benefícios, os seus privilégios. E porque nós devemos ter um relacionamento com Deus, porque devemos deixar de só paquerá-lo, de só dizer que nós o amamos com os nossos lábios e o nosso coração permanecendo distante dele, porque nós devemos selar um compromisso com ele, porque nós devemos nos batizar, confessar publicamente que ele é o nosso Senhor, porque teremos o nosso nome no livro da vida, porque teremos a certeza da vida eterna nas mansões celestiais. Existem benefícios que só um casamento ele pode proporcionar, e o próprio Deus compara seu relacionamento com seu filho como um casamento. A Bíblia o tempo todo se refere a Jesus como o noivo. Diga assim: eu sou a noiva. Tem alguém aqui que é a noiva de Cristo? Se você ainda não é a noiva de Cristo, você precisa passar depressa a ser a noiva de Cristo. A noiva de Cristo não vive por aí fazendo tudo aquilo que deseja o seu coração. Ela tem um Senhor, ela está comprometida, e este noivo irá voltar. Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Enquanto Jesus estava sendo elevado aos céus, os anjos disseram aos galileus: por que vocês estão
estão olhando para o céu. Esse mesmo Jesus que está subindo um dia, vocês verão ele voltar. Com alarido, com grande glória, ele voltará para buscar o seu povo. Cadê o povo de Deus? Cadê a noiva do Cordeiro? Cadê aqueles que têm o nome escrito no livro da vida? Nós estamos aqui nessa praça, gritando em alto e bom som. O noivo está vindo. Jesus está voltando. Prepare-se para o grande casamento. A Bíblia nos fala sobre a parábola das virgens loucas e das virgens sábias. As virgens que se prepararam para se encontrar com o noivo. E tinha um azeite em sua lamparina. Mas aquelas que adormeceram e não estavam preparadas, eu vejo que neste mundo muitas pessoas se consideram virgens. Se consideram preparadas. E elas dizem, se Jesus voltar agora, eu sei que ele vai me levar. Eu sei que eu vou subir com ele e eu vou desfrutar eternamente da sua companhia. Não, meu amigo, você não tem azeite na sua lamparina. Você não tem comprometimento com o noivo. Você está desapercebido. Você não pode dizer que ama a Deus enquanto você anda de mãos dadas com o inimigo. Você não pode dizer que ama a Deus enquanto você desonra a sua santidade. Enquanto você o rejeita dia após dia. Como é que você pode dizer que ama a sua esposa se você trai ela dia após dia? Essa não é uma declaração de amor. Você não ama Deus, você ama a si mesmo. Você ama o seu ventre, você ama as suas paixões. Você ama as suas vontades. Mas nesta noite eu lhe convido, meu amigo, a se render depressa aos pés do noivo, porque ele está voltando e ele trará consigo a recompensa, o galardão, os adornos para a sua noiva. E se você é a noiva de Cristo, continue firme, inabalável, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Não fique desapercebido, porque quando o Filho do Homem vier, ele precisa encontrar nesta terra pessoas que tenham fé, que acreditem na sua vinda. Dia após dia, muitos dizem, eu acredito que Jesus vai voltar. Mas eu era criança e eu ouvi relatos que Jesus iria voltar. Passou-se muitos anos, Jesus ainda não voltou. E alguns dizem, talvez não seja neste século. Talvez ele não volte para mim. Talvez ele não volte para toda a humanidade, mas nessa noite ele volte para você. Talvez hoje seja a sua última noite. Os últimos momentos, a última oportunidade que você tem de selar um compromisso com o Senhor, para que Ele seja o Senhor da sua vida. Porque todos nós somos criaturas de Deus, mas filhos adotados, enxertados na videira verdadeira, são aqueles que entregam a sua vida, aqueles que negam a si mesmo. Aqueles que pedem ao Senhor que tire de seus corações tudo que não lhe agrada. Você não tem como andar com Jesus sem antes fazer concessões, sem antes abrir mão das suas vontades. Você não tem como andar com Jesus sem antes aceitar o seu senhorio. Eu vejo que um dos maiores desafios dessa terra é ter Jesus como seu Senhor. É ter Jesus como seu Salvador. Porque muitos buscam a meritocracia. Eles acreditam que serão salvos pelas suas boas obras. Por serem praticantes de alguma religião. Por pagarem algumas promessas. Fazerem algumas romarias. Muitos acreditam que irão para o céu pelo bem que praticam aqui nessa terra. Mas a Bíblia nos ensina, de Gênesis e Apocalipse, que só entrarão no céu aqueles que forem lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ninguém vai para o céu porque é bom. Ninguém vai para o céu porque pratica boas obras. Não, nós só vamos para o céu se nós reconhecermos o senhorio de
Cristo, reconhecemos a nossa miserabilidade, reconhecemos as nossas fragilidades, reconhecemos que sem Ele não somos ninguém, que somos depravados, pecadores. Não pense que há algo de bom em você. Ele é bom, nós somos perversos, nós somos cruéis. Habita em nós a malignidade. Depois que o homem pecou, ele teve a sua vida deturpada. Ele se tornou um depravado, promíscuo. E como pode você dizer que sem Jesus você pode se tornar um pai, um bom esposo, um bom filho? Sem Jesus você nada pode fazer. Sem Jesus você será a escória desta sociedade. Sem Jesus você continuará a viver essa vida sem propósito, vazia. Sem Jesus você continuará como um barco à deriva, sem rumo, sem saber de onde veio e para onde vai. Sem Jesus você não é ninguém. E talvez você diga, não, eu tolero, eu suporto viver uma vida sem Jesus. Terrível não é só viver sem Jesus, é morrer sem Ele. Porque aquele que morre sem Jesus, morre sem um advogado. Aquele que morre sem Jesus, morre sem um noivo. Aquele que morre sem Jesus, morre sem o seu senhorio, sem reconhecer Ele como o seu Senhor. Como aquele que guia os seus passos nesta terra. Jesus é a bússola. A Bíblia é o manual de instrução. Muitas pessoas dizem, eu não vou ser cristão, porque é muito difícil, eu não posso fazer nada. Você pode fazer tudo. Tudo que você desejar. Todavia, a Bíblia nos aconselha como vivemos uma vida abundante. A palavra nos diz, se fizerdes o bem e me ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Quer ter um casamento agradável? Quer que a sua casa seja um pedacinho do céu? Aqui está o manual de instrução. Quer viver uma vida próspera, abençoada? Quer que os celeiros da sua casa transbordem? Aqui está o manual de instrução. Quer ser liberto dos vícios, da mazela, do pecado, da depravação, da promiscuidade que tem tomado conta do seu coração? Aqui está o manual de instrução. Tudo que você encontrar por aí, tratamentos feitos por médicos conceituados, ou as empresas que promovem o bem-estar de toda uma sociedade, são apenas tratamentos paliativos. Aqui está a verdadeira solução para quem precisa viver uma vida abundante. Porque só quando você se submete ao senhorio de Cristo que você encontra paz para a sua alma. Só quando você se submete ao senhorio de Cristo que você é liberto da prevaricação. Você é liberto da depressão, da ansiedade, da prostituição, da bebedice. Só Jesus pode te arrancar das orgias, das vontades da sua carne. Lembre-se que por mais que você tente, será inútil se não for mediante as Sagradas Escrituras. Você se esforçará, você se dedicará, você tentará fazer o seu melhor, mas um dia você vai resvalar o pé e vai acordar e vai dizer foi tudo inútil. Agora com Jesus não. Aquele que coloca em pé, Satanás não derruba. Enquanto Jesus for a sua base, você balança, mas não cai. Enquanto Jesus for a sua base, as portas do inferno não prevalecerão contra você, contra a sua família. O meu filho tem 12 anos. E por esses dias, alguém se aproximou dele e falou algumas palavras desagradáveis. E ele disse, pai, eu estou amedrontado porque eu sou pequeno. E o homem que me ameaçou, ele é grande. E então eu disse, você já viu o tamanho do seu pai? Aquele homem é grande, mas eu sou maior que ele.
Então, porque você está preocupado. Ele abriu aquele sorriso e disse: é, papai, é verdade. Ele é grande para mim, para o senhor, ele é pequenininho. Você entendeu? Se você tem um pai, se você tem um Senhor, pode ser que o opressor te oprima, mas acima do opressor tem um Deus, que é Deus do oprimido, ele não é Deus do opressor. Se ele for o teu Senhor, ai de quem tocar em você. Você é a menina dos olhos dele. Ai de quem ele oprimir, ai de quem ele caluniar, de quem ele perseguir, de quem ele difamar. Você, quando tem um Senhor, você tem a certeza que ele julgará a sua causa. A justiça da terra é falha. A justiça da terra é corrupta. Mas a justiça do céu é infalível. Você crê que Deus está julgando a sua causa nesta noite? Você crê que Deus está livrando você das mãos do seu algoz? Daqueles que estão tentando destruir a sua vida, destruir a sua família? Você tem um pai, você tem um Senhor, você não está desguarnecido, desprotegido, não. Você tem alguém que vela, que cuida, que protege a sua vida, que protege a sua família. Você não está aqui por acaso. Se a mão de Deus não estivesse sobre você, os seus inimigos já teriam te devorado vivo. Amaram ciladas para ceifar a sua vida. Mas será que você pode dizer nesta noite: olha eu aqui. O inimigo pensou que tinha me destruído. Ele pensou que tinha vencido. Mas para vergonha dele, diga assim: olha, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Você está aqui porque você tem um Pai, porque você tem um Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Praga nenhuma, maldição nenhuma chegará à sua casa. Ele é o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Todo mal que Satanás tente lhe causar será inútil. Todo preço que você precisava pagar foi pago lá na cruz do Calvário. Ele foi moído, ele foi transpassado. Colocaram a coroa de espinho sobre a sua cabeça, o açoitaram, o transpassaram com uma lança. E pendurado naquele madeiro, ele disse: perdoa-os, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. Não eram os pregos que o prendiam na cruz. O que prendeu Jesus na cruz foi o amor por você. Foi saber que você precisava desse sacrifício substitutivo. Ele morreu para que você tenha vida e vida com abundância. Então entregue a sua vida a Jesus nessa noite e diga: Senhor, Senhor, eu quero ser o teu servo, eu quero viver no centro da tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Talvez até hoje você viveu no centro da sua vontade. E por isso que a tua vida está um caos. Teu casamento está acabando. Você destruiu a sua empresa, você fechou as portas. Talvez hoje você se encontre em uma situação complicada porque você pensou que era dono do seu próprio nariz. Mas hoje essa palavra vem como uma flecha ao teu coração dizendo: você sem Deus não é ninguém. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todo o universo, aquele que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, aquele que chama as estrelas pelo nome, ele está aqui nesta noite com a mão estendida dizendo: meu filho, não temas, porque eu te ajudo. Meu filho, se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo vale, por onde você passar, eu estarei com você. Aleluia! Você crê que Deus está com você neste momento tenebroso, neste momento escuro, sombrio da sua vida, por este vale que você está passando? Deus está
Mas eu lhe pergunto, o que você vai fazer? Você vai fazer o que Pedro fez? Você vai gritar e dizer, Senhor, me ajude. Ah, Ele quer ouvir da sua boca. Será que você pode dizer nessa noite? Diga assim, Senhor, me ajude. Me ajude, visite a minha casa. Senhor, me ajude, visite a minha empresa. Senhor, me ajude, visite o meu corpo. Eu estou doente, Tu és o médico dos médicos. Senhor, visite a minha alma, visite o meu coração, visite a minha mente, porque eu estou perturbado, eu estou angustiado. Grite em alto bom som, Senhor, me ajude. Lembre-se do cego Bartimeu. Muitos diziam a ele, cale a boca, não importune, não incomode o mestre. Mas ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Será que você pode dizer esta noite, Jesus, diga assim, Jesus. Você tem coragem, irmão? Você tem coragem? Porque as pessoas podem olhar para você e dizer, é doido. Está gritando com Jesus numa praça pública. Ei, grite com Jesus. Não se importe com a multidão. Não se importe com o que vão falar de você. Não se importe se vão olhar para você com desdém. Saia daqui com o seu milagre. Saia daqui com a mão de Deus sobre a sua vida. Grite, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Até quando, irmão, você vai viver esta vida sem propósito? Até quando você vai lutar sozinho? Tem um hino que eu gosto de cantar que diz assim, não tente sozinho. Você não vai conseguir. Sem a ajuda de Jesus, do lugar você nem vai sair. Eu até tentei sozinho, mas eu quase me acabei. Mas com Jesus na minha estrada, a minha história foi mudada. De vitória eu alcancei. Amém? Você quer alcançar a vitória? Você quer desfrutar da plena paz e do santo gozo do Espírito Santo? Chame Ele nesta noite para ser o Senhor da sua vida.